Você sabe por que o Buffalo Bills começou a usar o capacete vermelho? E aí galera, beleza? Aqui é o Chris. Se você já puder deixar aquela moral aí no canal, se inscrever, compartilhar, curtir, deixar um comentário, enfim, tudo que você puder fazer para ajudar o canal vai ser muito legal. E hoje vamos falar de curiosidade do Buffalo Bills, que é o capacete vermelho. Por incrível que pareça, o primeiro capacete da história do Buffalo Bills era cinza com o número do jogador em azul. O time usou esse capacete em 1960 e 1961. E aí já em 1962 mudou para o tradicional capacete branco com aquele búfalo vermelho na lateral, que é o búfalo tradicional, nosso logo tradicional, que é esse daqui. Então a gente até usou nessa temporada, né, fez alguns jogos usando esse capacete. O búfalo em pé, do jeito que a gente conhece hoje em dia, né, só começou a ser usado na década de 70. Mas só que nos anos 1980, a AFC Leste era composta por 5 times: Buffalo Bills, Indianapolis Colts, Miami Dolphins, New York Jets e New England Patriots. Tirando os Jets, que jogavam inteiramente de verde, todos os outros times da AFC Leste tinham capacetes brancos. E isso começou a ser um problema para o Joe Ferguson, o quarterback titular da época. Para quem não sabe, Joe Ferguson foi draftado pelo Buffalo Bills em 1973 e jogou pelo time até 1984. Ele é Hall da Fama e até os dias de hoje, ele é um dos 3 melhores quarterbacks da história dos Bills, atrás apenas do Jim Kelly e do Josh Allen. Em 3 das últimas 4 temporadas do Ferg, que era assim que ele era conhecido pelos Bills, ele começou a lançar muitas interceptações. E eu tenho os dados aqui. No ano de 1981, o ano que Buffalo chegou aos playoffs, ele foi o 4º colocado da liga com mais interceptações, somando 20. Já em 82, que foi uma temporada mais curta, porque teve uma greve de jogadores, em 9 partidas ele foi interceptado 16 vezes. Então é basicamente 2 interceptações por jogo, que é muita coisa. Já em 1983 ele bateu o recorde pessoal dele de interceptações, que foram 25 interceptações em uma única temporada. E esse é o 3º pior recorde da história da NFL. Somente 2 quarterbacks foram mais vezes interceptados em uma única temporada do que o Joe Ferguson. São eles o Lynn Dickey, do Green Bay Packers, que foi interceptado 29 vezes, e o Richard Todd, dos Jets, que foi interceptado 26 vezes. No entanto, na temporada de 2010, o Eli Manning foi interceptado 27 vezes, então eu acho que agora o Joe Ferguson é o 4º pior de todos os tempos, o que ainda é muita coisa. E foi aí, a partir daí, que veio a ideia de, ok, não tá rolando todo mundo jogando de capacete branco na divisão, tá sendo um problema pro Joe Ferguson, porque ele não tá conseguindo identificar os recebedores. Um fato muito interessante dessa história é que várias pessoas dizem que o Joe Ferguson era daltônico, só que eu não encontrei nenhuma fonte confirmando isso. Por exemplo, no site da CBS, que é uma emissora super confiável dos Estados Unidos, tem uma matéria dizendo que o Joe Ferguson supostamente era daltônico. Mas no site oficial do Buffalo Bills não tem nada sobre isso. Eles confirmam que a mudança de capacete foi por causa do Joe Ferguson, mas não fala nada sobre ele ser daltônico. Então, por esse motivo, né, eu vou seguir o que está no site oficial dos Bills e vou deixar essa questão do daltonismo de lado. Em uma entrevista de 2011, Dave Roynowski, que é gerente de equipamento do Buffalo Bills há muitos anos e é muito querido pelos jogadores, e o pessoal chama ele de Roio, algo do tipo assim, em 2011 ele deu uma entrevista e ele confirmou que a mudança da cor do capacete foi por causa do Joe Ferguson. E aqui eu vou ler o que ele disse nessa entrevista. Todos os nossos adversários usavam capacetes brancos naquela época. Identificar alvos em uma fração de segundos era ainda mais difícil. Então, nosso novo técnico, Kai Stephenson, queria um contraste maior em campo, que pudesse ajudar a localizar um recebedor mais à frente. Precisávamos fazer algo para diferenciar o capacete branco.
descobrimos que com o capacete vermelho era mais fácil para o Joe identificar os recebedores, e esse foi o motivo da mudança. Mas aí vem a parte engraçada da história, que a mudança de capacete, da cor do capacete, não ajudou em nada, pelo menos não os Bills, porque na temporada de 1984, que foi a primeira temporada com o capacete vermelho, os Bills terminou a temporada com 2 vitórias e 14 derrotas. Porém, o Joe Ferguson ele teve menos interceptações. Lembra que eu falei que nas últimas temporadas ele vinha tendo 20 interceptações, na outra ele teve 25, coisa e tal? Nessa de 84 ele teve só 17, então já melhorou um pouquinho. Aqui na tela está aparecendo uma imagem com todas as estatísticas do Joe Ferguson, você consegue ver o número de interceptações dele, e eu também vou deixar essa imagem lá no Instagram, para depois você ir lá olhar com calma todos os números dele, beleza? E aí vem outra coisa engraçada. O time mudou a cor do capacete por causa do Joe Ferguson, mas 1984 foi a última temporada dele jogando com os Bills. Nessa temporada ele deu 12 passos para touchdowns e foi interceptado 17 vezes. Então foi uma temporada ruim, o time só teve 2 vitórias. E aí, em 85 ele foi para o Detroit Lions e ele jogou mais 5 anos na NFL. 2 anos pelos Lions, 2 anos pelo Tampa Bay Buccaneers e 1 ano, que foi o ano da aposentadoria dele, em 1990, que ele jogou pelo Indianapolis Colts. Só que, mesmo ele tendo saído dos Bills, o capacete vermelho ficou eternizado e foi usado durante 27 anos, até a temporada de 2010, que aí foi o último ano de capacete vermelho. Isso porque em 2011 o Buffalo Bills passou ali por uma remodelação da marca, mudou tudo e o capacete voltou a ser branco. O Royal, Dave Roynowski, que é o gerente de equipamentos dos Bills, ele falou bem assim, ó: eu sempre brinco com o Joe sobre essa mudança no capacete. Depois que ele saiu para jogar em Detroit, eu disse a ele: cara, você saiu na hora certa, porque a próxima modificação nos capacetes seria colocar uma luz amarela piscando no topo. O Joe sempre achou isso muito engraçado. E embora o principal motivo da mudança de capacete tenha sido o Joe Ferguson, e essa tenha sido a primeira mudança em 22 anos, lembrando que o capacete era cinza, depois mudou para branco, e aí 22 anos depois mudou para vermelho, o Dave Oynowski falou que provavelmente, independente do Joe Ferguson, essa mudança acabaria acontecendo, se não em 84, em algum dos anos seguintes. Ele falou bem assim, ó: é uma grande mudança do uniforme, não tenho certeza, mas acho que isso aconteceu principalmente porque todos estavam usando aqueles capacetes brancos. Era uma forma de se destacar, especialmente na divisão. Como eu falei, mesmo com a saída do Joe Ferguson em 1985, o Bills continuou usando o capacete vermelho por mais 27 anos, e dentro dessa era do capacete vermelho, nós tivemos algumas variações. A primeira delas foi usada por 2 anos, de 84 a 86, que foi o capacete usado pelo Joe Ferguson. Basicamente era um capacete vermelho, com o búfalo em pé, tradicional, que a gente conhece, e com a máscara facial azul. Depois, na temporada de 87, houve uma mudança. O capacete continuou vermelho, continuou o búfalo em pé na lateral, só que a face, a máscara facial passou a ser branca. E aí a gente usou esse capacete de 87 até 2001, e foi esse capacete que esteve presente na melhor fase do Buffalo Bills, que foi para 4 Super Bowls ali na década de 90, com Jim Kelly, o Thurman Thomas, enfim, companhia super limitada, né? E aí depois de 2002 até 2010 a gente teve um terceiro capacete vermelho, que era muito parecido com o anterior. Ele era vermelho com búfalo em pé, a parte da face da máscara facial branca. A única diferença era as listras aqui do meio, que ela era diferente, ela foi feita para combinar com a calça, que também tinha passado por uma reformulação. Neste domingo, dia 4 de janeiro, contra o New York Jets, nós vamos usar uma reedição do capacete tradicional de 1987 até 2001. Ou seja, o capacete vermelho com o búfalo em pé e a máscara facial branca. Pete Guelli, que é o diretor de operações do Buffalo Bills, ele falou bem assim, ó: não há melhor maneira de celebrar nossos torcedores e honrar a história do nosso time do que trazendo de volta os capacetes vermelhos.
Os Bills proporcionaram a esta região alguns dos momentos mais incríveis da história da franquia na década de 1990, usando esses capacetes. E acreditamos que esta é uma ótima maneira de comemorar o encerramento do Highmark Stadium em nossa última partida de temporada regular. O Highmark Stadium foi inaugurado em 1973 e ele foi palco de capítulos incríveis da história do Buffalo Bills. Por exemplo, a maior virada da história dos playoffs aconteceu no Highmark Stadium. Os Bills estavam perdendo de 35-3 para o Houston Oilers e virou. Além disso, na década de 90, o Buffalo Bills disputou 3 finais de AFC dentro do Highmark Stadium e venceu com um placar agregado de 91-23. Provavelmente esse domingo é o último jogo da história do Highmark Stadium. Isso porque o Buffalo Bills só vai poder jogar em casa novamente se na final da AFC pegar um time de campanha pior do que ele. Só que atualmente quem tem a pior campanha na AFC é justamente o Buffalo Bills. Nós estamos na 7ª posição, porém dependendo dos resultados dessa última rodada, a gente pode chegar na 5ª posição. Para isso acontecer, o Bills tem que ganhar dos Jets, os Chargers tem que perder dos Broncos e mais quem? Eu vou ler aqui porque eu esqueci. Os Texans têm que perder dos Colts. E aí, se os Texans perderem e os Chargers perderem, nós ficamos em 5º. E se Texans ou Chargers chegarem na final da AFC, aí sim a gente jogaria no Highmark Stadium. Mas enfim, é uma combinação de resultados muito difícil. E eu realmente acredito que esse jogo contra o New York Jets realmente vai ser o último jogo da história do Highmark Stadium. E, de certa forma, vai ser muito legal ter o capacete vermelho nele. E aí, só para finalizar, 2 curiosidades muito legais. Em 2023, aconteceu um jogo treino lá no Highmark Stadium e o Josh Allen ele entrou em campo para treinar usando o capacete vermelho dele. Porque esse capacete vermelho ele nunca mais foi utilizado depois de 2010, mas eu acredito que os jogadores ali eles devem ter um capacete vermelho para treinar ou alguma edição comemorativa, eu não sei. Mas o Josh Allen ele pegou o próprio capacete dele e ele entrou no treino com esse capacete. E aí tem até um vídeo que vai estar passando aí na tela, que ele fala assim, nem era para eu estar usando esse capacete, eles vão me matar por isso, mas é o que tem para hoje. Então ele fez para dar uma provocada na torcida que estava lá assistindo ao jogo treino em 2023. E aqui na tela também está aparecendo, e também vai estar lá no Instagram, a linha do tempo de todos os capacetes que o Buffalo Bills já usou na história. E aí, como você pode ver, a gente começou com capacete cinza, depois foi pro branco, ficou 22 anos usando um capacete branco, depois foram 27 anos usando um capacete vermelho, e aí, como eu já falei, foram 3 variações diferentes do capacete vermelho, até que em 2011 a gente voltou a usar o capacete branco, e nesse ano de 2025 a gente teve um novo capacete, que é aquele branco com o búfalo cromado do lado direito. Ele não está aparecendo nessa imagem, mas a gente usou naquele uniforme whiteout, que eu vou deixar passando em algum lugar também, que tinha um búfalo cromado nas laterais. Então aí você consegue ver todos os capacetes da nossa história. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Não teve pré-jogo, é o último jogo da temporada contra o New York Jets, que é muito fraco, muito ruim. Provavelmente o Buffalo Bills vai poupar alguns jogadores. Eu falei, acho que é mais interessante falar do capacete do que fazer um pré-jogo para um jogo que nem tem tanta relevância assim. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Me conta aí se você já sabia. Eu gosto muito do capacete vermelho, acho bem bonito. Gostaria que fosse sempre vermelho. Mas enfim, o branco é maneiro também. E é isso. Go Bills!